Pessoal, vamos começar mais um painel agora, um painel com efeito Prisma. Quero chamar aqui a Gabi e o Lucas Pegoraro. Uma salva de palmas para eles. Nós somos do Vitral Podcast, eu e o Madison que está ali operando as câmeras. Meu nome é Bruno Santana. Então, se você quer ver essa conversa depois, quer acompanhar lá, essa e várias outras conversas, entrevista com vários autores, painéis, palestras, tá tudo indo lá para o canal Vitral Podcast. Segue a gente também lá nas nossas redes sociais, tudo Vitral Podcast, também na sua plataforma de áudio preferida. Mas é isso, vamos lá. Efeito Prisma. E aí, mano, tá bem? E aí, muito bom estar aqui. A gente tá rindo que a gente acabou de gravar um podcast ali. E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Sim. Meu mano, seguinte, se apresenta aí, queria que você se apresentasse, depois a Gabi, por favor, falando como que vocês tiveram esse contato com o Efeito Prisma e também explicando, né, o que é o Efeito Prisma pra galera. Beleza. Bem, gente, muito bom estar aqui, bem animado, assim, de ver tanta gente criando coisas novas, criando arte, criando histórias. No Prisma a gente começou até nesse desejo de ver pessoas criando mais coisas, mesmo pra glória de Deus, né? Eu sou o Lucas Pegoraro, sou designer, sou teólogo, também sou pastor na minha igreja de jovens e adolescentes, sou um dos cofundadores do Efeito Prisma e também sou coordenador do projeto Bible Project Brasil. E é isso, esse é um pouquinho de mim, a gente fala do Prisma. Gabi, se apresenta aí. Boa noite, gente, que alegria poder estar aqui. Eu sou a Gabi, eu sou engenheira de formação, trabalho com a parte de gestão, essa é onde o Senhor me colocou e eu creio que é onde Ele tem me usado. E eu sou uma das líderes do Efeito Prisma. Eu atuo nessa parte de organização, gerenciamento, planejamento. Quem manda? Ajudo essas cabeças criativas a colocarem tudo para funcionar de uma maneira excelente, com a excelência que o Senhor tem confiado a eles, com essa criatividade que o Senhor entregou a eles. Então, estou muito feliz de estar aqui e vai ser uma conversa muito especial, né? Legal. E o Prisma? E aí, o Prisma? Falando do Prisma, o Prisma surgiu numa angústia nossa de amigos, onde a gente percebeu uma dificuldade dos cristãos, e principalmente da galera da nossa geração, de viver um cristianismo integrado em todas as áreas da vida, né? Então a gente vai na igreja de domingo, faz a nossa devocional, mas às vezes a nossa fé não toca o chão da segunda-feira, né? Então, uma das perguntas que às vezes a gente tem é como que a fé interage com a cultura, como que eu vivo minha fé no meu trabalho, o cristão pode fazer arte, ou se ele for fazer arte aí, ele tem que fazer uma arte que seja totalmente gospel, ou sei lá, né? Então, diante desses dilemas e dessa angústia e de ver que às vezes a gente como cristãos tinha dificuldade de ter um cristianismo que tocasse a realidade do nosso dia a dia, veio a angústia do Prisma, digamos assim, né? E aí, começando com dois amigos lá, amigos nossos de BH, eles decidiram pensar sobre isso, né? E estavam com essas questões e tipo, por que a gente não faz um projeto de cosmovisão cristã que ajude as pessoas a exatamente ver que Deus é Senhor de todas as áreas? E Deus tem algo a dizer para a cultura, Deus tem algo para dizer para a arte, e nós somos chamados para criar, e nós somos chamados para estar na sociedade, né? Então o nome até Efeito Prisma vem de uma frase de Dover que diz assim: Deus tem uma única vontade soberana, que quando passa pelo prisma do tempo e da realidade, se manifesta em todas as áreas da vida. Então, a gente pode criar por exemplo, moda para a glória de Deus. A gente pode criar livros para a glória de Deus. E que não necessariamente precisam rimar Jesus com cruz, músicas, etc. Enfim. Moda, então, é camisa com Jesus, alguma o coisa. leão e o cordeiro. O leão, o cordeiro, alguma coisa nessa pegada. Né? O Prisma tem uma camiseta com... Perdão. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas não é necessariamente isso. Essa exatamente. Questão, né? E criar esse diálogo, assim, né? Com a cultura e esse chamado nosso de ver toda a nossa realidade a partir da lente do evangelho, né? O Kuyper tem uma frase: não há 1 centímetro quadrado em toda a criação que Deus não fale é meu. Então a arte, a música, a moda, tudo isso vem de Deus. O problema é que a estrutura a estrutura correta, mas a direção que a queda trouxe para algumas coisas distorceu como a gente faz elas muitas vezes, né? Mas
se Deus é o criador de todas as coisas, Ele é o Senhor da arte, Ele é o Senhor da cultura. Então o Prisma começou nesse desejo de ser uma resposta, ou digamos assim, ajudar os cristãos a dialogarem melhor com a cultura e produzirem cultura, produzirem arte, criarem. Por isso que pra gente tá aqui e ver tanta gente boa produzindo, querendo ser resposta no mundo e estar nesses lugares pra gente é muito especial. Mas aí é isso, aí começou com 2 amigos, a gente começou a produzir a página no Instagram, depois eu entrei, a Gabi entrou também, e aí o negócio foi criando uma forma e cresceu, tipo, nas redes, né, explodiu, sim. E aí foi bem legal, aí a gente hoje fica muito feliz de poder ajudar as pessoas e de alguma forma influenciar os nossos irmãos na fé e servir a igreja, né? O nosso desejo principal é servir a igreja brasileira, servir principalmente, a gente alcança muito jovens adultos, assim, né? E gente artista, gente que tá produzindo cultura, que tá fazendo e às vezes pensa que, se for produzir algo, eu tenho que fazer algo gospel, sabe? E não, você pode servir onde você tá, com o dom que você tem, pra glória de Deus, e aí se tornando, se Deus quiser, um C.S. Lewis da vida, um Tolkien, né? Falando aqui no contexto literário. Não, e eu acho que é interessante um acréscimo nisso que o Lucas falou, que eu iniciei falando da minha área de formação, porque eu sou de uma área de exatas, né? E quando eu vim pro Efeito Prisma, né? Quando o Senhor entregou esse convite a mim, me chamou, o dilema que eu estava vivendo era exatamente esse. Eu não estava numa área de produção artística, de fato, né? Eu estava trabalhando normal, né? Na minha área de formação, mas eu vivia uma crise em como eu vou servir o Senhor por meio da engenharia. Porque eu entendia que o Senhor tinha me encaminhado por este caminho, né? Mas assim, Senhor, como que isso vai acontecer? Porque a minha conta não fecha. E aí eu tava lendo o texto da construção do tabernáculo e vendo tudo aquilo que o Senhor falou, as diretrizes que Ele deu, todo o processo de construção e a finalização do processo de construção do tabernáculo, eu olhei e falei assim, isso aqui é gestão de projetos. Aí eu falei assim, Deus, o que eu faço? O Senhor está se revelando aqui na sua palavra, está me mostrando que assim, a minha função também é algo que o Senhor levanta pessoas para poder trabalhar, não necessariamente fazer projetos envolvidos diretamente com né, igrejas e coisas envolvendo o serviço do Senhor, serviço missionário, mas o fato da gente estar neste lugar, fazer um trabalho com excelência, sabe? As pessoas enxergarem a gente, a forma o que a gente faz com os olhos diferentes, falando assim, tem algo ali que é diferente, sabe? E aí foi nesse contexto que o Prisma surgiu, e aí eu entendi que assim, eu tava com a minha cabeça com essa dualidade entre aquilo que eu faço de segunda a sexta não é servir a Deus, mas eu sirvo a Deus, e então o Prisma tá nesse lugar, assim, sabe? O Senhor, a gente acredita que o Senhor vocaciona pessoas para lugares específicos e elas devem exercer as suas vocações com excelência, glorificando a Deus por meio das suas obras, aonde elas estiverem, né? Aonde o Senhor as levar. E é muito legal esse testemunho, né? Porque eu percebo que isso é algo comum, né, na vida das pessoas. Eu acho que, por exemplo, se for uma coisa mais a música, né, a galera tende a haver uma facilidade maior em relação ao serviço, mas também aquela coisa pro culto, né? Geralmente é isso. Mas me veio à cabeça quando você falava sobre essa questão da gestão, por exemplo, como que faz diferença a gente aprender essas coisas? Porque eu tenho conversado com amigos missionários e missionários transculturais e que trabalham em agências missionárias, e eles falam, a nossa maior necessidade é de pessoas que nos ajudem a nos organizar. A gente precisa muito de pessoas que saibam trabalhar com planilhas, né? E aí tá uma pessoa lá na casa dela, pensa assim, nossa, meu, planilha, não tem nada a ver com Deus, eu queria ir pra praça pregar, né, etc. Mas quando ela tem uma visão mais madura, ela entende onde ela se encaixa, né? E por falar em se encaixar em relação a uma coisa, vocês escreveram um livro sobre a narrativa, gostou do gancho? A narrativa da redenção e como que a gente se encaixa, né, em toda essa história. Vocês, e falam muito sobre isso, né? Falam muito sobre isso, inclusive aplicando a todas essas áreas, etc. A narrativa da redenção e o drama das escrituras. E aí, o que isso tem a ver com o trabalho de vocês? Mostra o livro pra galera também, fala um pouco sobre ele. Gente, esse é o nosso livro, tá lá no stand 2 do Efeito Prisma. A gente lançou em parceria com
os irmãos do Dizascope, é um devocional. E é um devocional que passa por toda a narrativa bíblica, né? Da criação, a queda, Israel, depois é a vinda do rei, a igreja e o retorno do rei. E a gente falou bastante isso sobre o Prisma, porque no Prisma aí lançou o livro, porque qual que é o lance, assim, dentro dessa ideia da gente viver a vida cristã na nossa segunda a segunda e não só no fim de semana, tem a ver com você se perceber na história correta, né? E assim, o próprio Tolkien vai falar que todas as histórias estão apontando para a grande história, né? E até quando, né, os artistas aqui, autores, criam histórias, estão apontando para a grande história, e tudo que a gente faz no fim tá apontando para essa grande história. E aí o nosso desejo como cristão e o que deve permear o nosso imaginário é cada dia mais a gente se perceber nessa história e nessa narrativa, porque o lance é, todo mundo tá vivendo por uma narrativa e por uma história. Todo mundo tem um ideal de futuro, todo mundo se vê com um passado, né? E aí você se move por isso. Então, aí, na nossa sociedade, a gente tem as narrativas propostas, as utopias, as ideologias. Então, quando eu tiver tal coisa, eu serei feliz. O mundo será perfeito quando isso acontecer, quando fulano for eleito, quando acabarmos com esse problema. Então, o mundo tem a sua narrativa e a sua proposta de redenção. E aí você tem várias histórias, e as pessoas se movem por histórias. E é por isso que nós escrevemos histórias. Faz sentido isso? Né? Então, na nossa vida cristã, o nosso grande desafio é perceber, eu já tenho uma história. Eu já tenho, então, por exemplo, eu fui criado. Então, a minha identidade, se Deus é o criador de todas as coisas e essa é a minha história, eu tenho que duvidar de qualquer noção de identidade que não comece com Deus na minha vida. Né? Então, se Deus é o criador de todas as coisas e me fez a imagem dele, poxa, eu tenho um aspecto de criatura, mas que cria também, que carrega algo de divino. Mas eu também caí, eu também sou pecador, isso faz parte da minha história. Então eu também tenho amores errados no meu coração, eu preciso de a redenção, porque várias áreas da minha vida estão quebradas. E aí eu preciso de um salvador. E aí a gente tem a redenção em Jesus, e aí a gente... então Jesus pode me redimir, Jesus pode me restaurar, e agora ele me convida para viver um reino e seguir ele como rei. Então essa é a realidade, a igreja, o Espírito Santo foi soprado, eu sou um pequeno templo agora, e tamo aí, Jesus falou, ide, faça, vá, e até ele voltar, a gente tem que trabalhar. Então, qual que é o nosso desafio como cristãos hoje? Se encaixar nessa história. Deixar o nosso imaginário ser tão cheio dessa história que o reino é palpável, que a vida de Deus é palpável, né? Porque às vezes a gente tá, por exemplo, sobrecarregado, cansado, ansioso, porque a gente está se movendo por histórias erradas. A gente está querendo ser hiperprodutivo, a gente está querendo um sucesso que Jesus nunca prometeu pra gente, a gente está buscando redenção em outras coisas. Então, essa é a proposta do livro. São devocionais, então você tem o texto bíblico, tem a reflexão, tem perguntas e tem uma oração e desafios para você fazer. E a ideia é exatamente você se perceber parte nessa história. Então, por exemplo, tem uma devocional aqui que fala sobre na parte da criação, né? Falando do ato 1 da criação, fala sobre o 7º dia, o dia do descanso, né? A ideia do descanso é uma ideia bíblica. Então, eu e você, a gente não precisa trabalhar e ser hiperprodutivo, workaholic, digamos assim, né? Como a nossa cultura. O descanso é algo de Deus. Então, a gente precisa encaixar isso na nossa vida também. Então, essa é a ideia do livro. A gente perceber toda essa história bíblica e como ela nos convida para fazer parte de um estilo de vida diferente, moldar o nosso imaginário. Até interessante, né? Essa questão do descanso. Em Deuteronômio, quando Deus fala para o povo de Israel, Moisés fala, né? Repetindo a lei dos mandamentos, ele fala, guarde o sábado. Ele fala, guarde o sábado para que você se lembre que você não é mais escravo no Egito. Então é um ato de resistência para você lembrar que você não está debaixo de um regime de escravidão e de uma narrativa de escravidão. E a gente, às vezes, tá debaixo, na nossa narrativa, na nossa mente, a gente esquece que a gente faz parte de um outro reino e a gente tá aqui, workaholic, fazendo um monte de coisa, não descansando, não parando, e Deus tá tipo... Para, filho, descansa. Eu já paguei o preço na cruz. O que você tá indo atrás, né? O que você tá querendo conquistar? Quem que você tá querendo ser? Você já é filho amado, né? Marta, Marta, por que te inquietas e preocupas? Uma coisa te é necessária. Então é isso, assim. E a ideia não só do devocional, né? Mas toda essa reflexão nossa da história da narrativa bíblica
e da gente se inserir nessa narrativa. E é o desafio de todo cristão. Se você é um seguidor de Jesus, o seu desafio diário é se permitir ser formado e moldar o seu imaginário para cada vez mais estar imerso nessa narrativa, imerso nessa realidade, entender, eu tenho um rei para seguir e um reino para viver, né? Então essa é mais ou menos a ideia. Falei muito, desculpa. Não, ficava prega Ele é e muito prega, pastorzão, né? Prega e prega, não tem jeito. Não é culpa dele, né? É a Ele é vocação, demais. não tem jeito. Mas só um comentário sobre isso. É muito legal quando você falava, eu fiquei pensando. Obviamente, né? Como que o evangelho, visto nesse aspecto, responde às perguntas que está todo mundo fazendo, né? De onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, etc. Aquelas coisas que aparecem nas propagandas de televisão, né? O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, né? Mas o evangelho traz as respostas mesmo, nesse caso. As respostas, elas vêm e completam, né, tudo que é necessário, né? Mas, às vezes, a gente se foca só em um aspecto, né, do evangelho. Às vezes a gente se foca só na escatologia, só lá no final das coisas, o que vai acontecer no inferno e etc. Foca no pecado e não entende por que isso é um pecado, porque a gente foi criado, né? Isso completo, né, dá muitas respostas pra gente, é muito legal. E essas perguntas básicas, quem eu sou, pra onde eu vou, né, pra que eu fui criado, qual é o meu propósito, a gente tá respondendo essas perguntas todos os dias, de forma consciente ou inconsciente. Isso é o que a gente chama de cosmovisão, né? Então todo mundo se move por uma cosmovisão, uma visão de mundo que é uma resposta a essas perguntas. Só que você faz isso de forma consciente ou inconsciente. Quem faz isso de forma inconsciente está sendo, talvez, bem provavelmente, levado por narrativas seculares desse tempo, né? Então, e a gente se move por essas histórias, né? A gente tem quem eu sou, aí o mundo está dizendo para você quem você é. Você se define por isso, viva pelo que você sente, seja feliz, siga seu coração. Crie sua própria história. Crie né? sua própria história, seja né? o seu, como é que fala quando é o personagem principal? O protagonista. Né, tem até tem um podcast que a Anitta pega e fala assim: todo mundo quer ser amado no fim. Aí você percebe assim, nossa, ela tá sendo bíblica, porque ela fala assim, por que você quer o que você quer, né? Ela começa a perguntar pro entrevistador, ele fala, eu quero um tênis, tal, eu quero isso, tal. Aí ela fala, no fim, tudo que você quer é ser amado, você quer dinheiro porque você quer ser amado no fim, é o que todo ser humano quer. Você fala, nossa, ela leu a Bíblia, né? Aí, de repente, ela fala, e é por isso que eu encontrei o amor próprio, né? E aí você fala, quase bateu na trave. E é isso, então a narrativa secular do mundo percebe, e o mundo tem isso, o clamor do mundo tá aí, o clamor da cultura tá aí. A gente quer ser amado, então é isso que o mundo tá buscando em vários lugares. Por isso que a gente busca dinheiro, por isso que a gente busca fama. A Anitta aí acertou nesse ponto. Mas aí a resposta que muitas vezes o mundo propõe é, siga seu coração, descubra o amor próprio, né? E enfim, só que aí na Bíblia a gente vê que o nosso coração é enganoso e que a gente é chamado, digamos assim, a se amar no sentido de entender que somos a imagem de Deus, temos um chamado, mas também a gente caiu, então não dá pra confiar 100% na gente. A gente precisa de um amor maior que o nosso, que dá conta da gente, porque a gente não dá conta da gente mesmo, né? E a gente estava até conversando um pouco sobre isso ontem, se eu não me engano, sobre essa questão da importância da percepção da identidade. E eu acho que essa questão da gente se enxergar na narrativa de Cristo e aonde nós estamos, para onde nós estamos indo e qual é o nosso papel nisso tudo, ela nos traz de volta para esse lugar. Porque o que mais acontece são pessoas com crises infinitas a respeito de quem são elas, qual é o seu valor, por que eu tô aqui. E aí a gente estava conversando sobre isso, porque hoje a nossa sociedade é muito fácil a gente enxergar valor nas pessoas, nas coisas e em nós, com base naquilo que nós fazemos, com as obras das nossas mãos, com o nosso trabalho, com aquilo que o Senhor, que a gente tem feito no nosso dia a dia. Mas a nossa verdadeira identidade, ela tem que estar pautada na palavra do Senhor, em quem Deus diz que nós somos. Esses filhos criados à imagem e semelhança dele, posicionados em um lugar muito específico para produzir uma obra muito específica, mas não é isso que nos define, né? Não é isso que diz quem nós somos. Então, essa percepção da narrativa da redenção, a gente se enxergar neste plano como um todo, faz com que a gente, todos os dias, de maneira intencional, porque, né, a nossa natureza não é
não nos diz que devemos fazer assim, a nossa natureza nos leva para um outro lugar. A gente voltar para esse lugar de entender assim, Deus, quem eu sou no Senhor, sabe? Quem o Senhor diz que eu sou. Né? O Senhor me confiou isso para fazer algo muito específico, mas eu não quero que isso defina ou diga quem eu sou. Eu quero que o Senhor diga quem eu sou. Eu quero fazer aquilo que o Senhor colocou para eu fazer. Eu quero caminhar na direção certa, entendendo para onde eu estou indo, né? E é muito bonito ver a forma que vocês transmitem essa mensagem, né? Lucas, Gabi, queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. Eu sou Isaac, a Gabi já sabe, mas aí você já tô falando. É um prazer mesmo estar aqui com vocês e, de fato, a mensagem que vocês transmitem é isso, o efeito Prisma. Eu sempre olhei como uma porta de acesso para o Evangelho, porque muitas das vezes é isso que você falou, as pessoas precisam saber. E de que maneira que elas vão saber? Muitas das vezes, quando a pessoa tem um preconceito com a igreja, um preconceito com a Bíblia, a gente pode transmitir o Evangelho através da arte, da cultura, e é dessa forma que eu enxergo o efeito Prisma fazendo para o mundo, seja no Instagram, seja em qualquer área que vocês atuam, transmitindo essa mensagem. E eu queria perguntar para vocês, dois podem responder à vontade, como que vocês fazem para transmitir essa mensagem da maneira mais clara, objetiva, e de forma que não, vocês sabem, prejudicar, ofender, de forma, cravo a palavra, perdão, de forma que não ofenda as pessoas do mundo, porque hoje em dia a gente vive em um mundo tenebroso que nós habitamos, que qualquer coisa é motivo para hate, é motivo para cancelamento. E eu adoro o jeito que vocês fazem isso, tipo, surgiu uma polêmica lá com o pastor fulano, 2 horas depois já tem um post lá do efeito Prisma, e sabe, o bagulho tudo de maneira clara, objetiva. Polêmica. Então eu amo o jeito que vocês fazem isso. Eu queria que vocês explicassem pra gente que maneira que vocês conseguem, sabe, essa sabedoria, esse discernimento pra poder passar essa mensagem de maneira clara. É a graça de Deus. Nem sempre sei, não sei se a gente consegue sempre, né, mas a gente se esforça. Eu acho assim, pelo menos o meu dilema como um jovem dessa geração é que o que eu vejo muitas vezes, né, a gente vê perguntas desse tempo, as questões contemporâneas, que são às vezes muito desafiadoras, e às vezes a gente vê a igreja de um lado, e as pessoas não sabendo responder essas perguntas, ou respondendo de uma forma muito vaga, ou respondendo as questões difíceis de uma forma insensível, né? Então, o mundo tá fazendo perguntas, e às vezes a gente tá sendo ortodoxo, né, digamos assim, tendo a doutrina correta, mas respondendo as perguntas de 30 anos atrás, digamos assim, né, ou não tendo o conhecimento exato e falando ao coração das pessoas para esse tempo, né? Do outro lado, eu via também, a gente via muitas pessoas que estavam ouvindo as perguntas, respondendo de uma forma mais sensível, né? Mas abrindo mão da Bíblia e abrindo mão das Escrituras e da doutrina. Então, qual que é o nosso desafio e que a gente busca como Prisma? E principalmente quando a gente fala de temas mais contemporâneos e às vezes mais controversos ou polêmicos, saber ouvir, ser sensível às questões desse tempo e às dores do mundo, então, os dilemas e as perguntas que as pessoas estão fazendo, mas ao mesmo tempo responder de uma forma bíblica e coerente, sem abrir mão das Escrituras, sem abrir mão da palavra de Deus, né? Então, e o Schaeffer, que é um dos autores que a gente tem como base no Prisma, ele fala muito sobre perguntas honestas merecem respostas honestas, né? E uma coisa muito legal do ministério do Schaeffer e do Labrie, que é muito base de tudo que a gente faz, era a questão da hospitalidade. Então, antes de eu, às vezes, te dar a doutrina, eu construo uma ponte de relacionamento com você, entendeu? Porque eu falo numa relação. E o próprio Paulo, né? Você vê, por exemplo, o que ele fala nas cartas que alcançaram a gente e chegam até hoje, era uma relação, era uma carta, né? Então eu penso que a gente tem que fazer as coisas a partir dessas relações. Então, quando a gente escreve, pensa os posts e busca responder essas questões, a gente tenta ter essa sensibilidade, assim, tanto com a palavra, mas também... comunicação correta, de forma que esclarecer, né, as coisas. Sim. E eu diria também um outro ponto é a questão da estética.
no Prisma a gente valoriza bastante a questão da estética. Essa coisa de formar um imaginário, trabalhar com a imaginação, fazer algo excelente e bonito, isso mexe com as pessoas, né? Quando você vai numa casa onde você é bem recebido, com hospitalidade, onde está tudo excelente e bonito, poxa, isso fala com você. Então a gente tenta trazer esse aspecto da beleza, porque Deus é a suprema beleza. Então quando você faz algo bonito, você tá apontando pra Deus, né? Então nisso tudo a pessoa, ela vê, nossa, isso é diferente. Nossa, esse pessoal não respondeu essas coisas de uma forma jocosa. Não, nossa, eles foram poéticos, ou eles foram, como falar, cuidadosos, digamos assim. Mostra, né, uma dedicação, né? Não só jogou uma resposta. E uma coisa que o Lucas falou é a questão de beber de fontes, beber de boas fontes, né? Claro que a fonte que nos guia é a palavra do Senhor, né? Mas ter fontes, ter pessoas que já passaram aqui, o Senhor já as vocacionou, elas deixaram um legado aí que hoje a gente pode consumir e buscar, né? Porque assim, tem muitas perguntas e claro que o Efeito Prisma não vai saber responder todas elas, né? Mas a gente sempre tenta voltar, né? Assim, olha, não vamos simplesmente responder, né? Vamos ter uma base, vamos buscar excelência no responder, vamos fazer essas conexões, mas para complementar a resposta do Lucas, eu diria também que essa questão de referências, sabe? Não é opinião de A, B ou C, né? É uma resposta embasada, uma resposta madura, pautada na palavra do Senhor. Tanto que às vezes a gente entra até em alguns dilemas do tipo, será que a gente vai falar sobre isso? Será que a gente saiu essa notícia e a gente vai dar uma resposta sobre? Será que a gente tem maturidade, tem embasamento para poder falar sobre esse assunto nesse momento? Então, esses são questões que a gente também cuida para que a gente não caia nesse ambiente de simplesmente dar uma resposta porque tem algo no momento e aproveitar o hype, né? Digamos assim. Ser tudólogo. Isso. Então, esse também é um cuidado que a gente tem, sabe? Sobre as fontes, ambos os temas que vocês podem abordar. Desde um C.S. Lewis na ficção cristã até um teólogo famoso, missionário, que marcou uma geração, como o próprio Cristo, ou como outras pessoas que são referências, não na atualidade, mas na antiguidade, que a gente pode se basear, porque elas têm servem de base, e não como simplesmente algo do momento. Tipo, por pegar um pastor agora, sei lá, a família Valadão, que está no momento, é diferente de pegar outra família de missionários que já vem de uma base muito antiga, sabe? É exatamente sobre isso que vocês falaram. Não ser tudólogo, mas sim ter uma base firmada de antigamente para ter respostas sábias, realmente mostrar mesmo um cuidado que vocês mostram em cada um dos seus posts, das suas declarações. Isso é algo que eu percebo e eu tenho um carinho enorme de perceber isso, porque, cara, é impressionante como uma vírgula errada pode acabar com todo um texto, entendeu? Ou uma letra, e isso é algo que faz diferença para muitas pessoas, não só as classes que podem se ofender por algum tema específico ou não, ou também para cristãos que nós precisamos desenvolver nossa fé a cada dia, que nem o pastor Saulo disse ontem. Você entendeu errado. A gente precisa se desenvolver a cada dia, a cada momento e buscar mesmo esse aprofundamento. Massa. Mano, você falou aí agora sobre... Bom, vocês falaram muito sobre narrativa, sobre a forma de ver o mundo. Pensando na prática, vocês também falam muito disso. E vocês pegam exemplos do momento, filmes e etc., mas, na verdade, para falar sobre coisas muito mais profundas, né? Para falar dessa relação do cristão com a cultura, ou seja, com tudo, né? Porque cultura é tudo. Nisso especificamente, como que vocês estabelecem essa ideia de o cristão é a cultura? O que vocês buscam construir com isso? Qual que vocês acham que é a importância desse tema? Por exemplo, o tema do vitral é esse também, né? Tipo assim, vamos levar gente lá para falar sobre como que eles se relacionam com a cultura de forma sábia e construir algo, né? E a gente tem percebido essa importância. Como é que vocês veem isso?
No nosso envolvimento cultural, né, na sociedade, a gente está envolvido com a cultura o tempo todo. E a sociedade, enfim, seja como for. A gente pode lidar com a cultura de formas, digamos assim, um pouco equivocadas. Uma delas, por exemplo, é se conformar com a cultura. E é se moldar à cultura. Então, você consome e você se conforma à cultura da Babilônia, digamos assim, né? Uma outra forma da gente se envolver com a cultura é perceber, digamos assim, o mau uso ou a má criação dos elementos culturais, né, etc. E a gente então se isola e a gente faz o nosso. Digamos assim, a famosa bolha gospel. Então a gente cria aqui o nosso cantinho e a gente faz tudo só pra gente aqui num certo isolamento da cultura. Então a gente não se envolve com nada, a gente não assiste nada, a gente não faz nada com esse aspecto de proteção, para eu não me envolver demais e acabar me afastando, sei lá. Temos que ter o cuidado, né? Mas às vezes tem esses extremos de ou um conformismo que se envolve demais e acaba abrindo mão da fé, digamos assim, ou esse isolamento que você não se engaja com a cultura de nenhuma forma. Faz sentido, né? Então, ou às vezes até a gente se envolve, mas com aspecto de domínio. Então, eu quero me envolver, mas para eu dominar e controlar. Ou a gente boicota também, isso acontece, né? O crente gosta de boicotar quando a gente não gosta das coisas, mas o que eu creio que pelas escrituras é a melhor forma da gente se engajar com a cultura e criar as coisas, é a presença fiel, né? É um conceito, acho até que o Gui e a Marino deu um painel lá em cima sobre isso, mas não é uma ausência, mas é uma presença, mas ela também não é infiel. Ela não se amolda, ela é fiel. Então um exemplo disso na Bíblia, Daniel estava na Babilônia, então ele estava presente. E ele estava lá e ele foi um governador lá, né? Se envolveu, trabalhou, teve até o seu nome mudado, vestiu as roupas. Então ele estava lá na vida, na cultura e trabalhando e tal. Às vezes de longe você até fala, nossa, ele tá muito envolvido. Mas ele estava lá trabalhando. Mas aí, quando a fé dele era, digamos assim, questionada ou colocada em jogo, por exemplo, a próprio risco de morte, ele permanecia fiel, né? Então ele estava tendo uma presença fiel naquele contexto e servindo ao Senhor com dedicação e na oportunidade que ele tinha, ele demonstrava o evangelho, demonstrava a sua fé, a sua crença, a ponto de ir parar na cova dos leões, né? Os próprios amigos dele ficaram de pé lá, nós não vamos nos dobrar à estátua. Então, qual que é o nosso chamado como criadores de cultura? E aqui todo mundo, eu imagino, tá criando cultura e principalmente aqui no contexto literário, e eu encorajo vocês a continuarem fazendo, porque exatamente, não é um isolamento. Então vocês busquem estar nesses espaços, busquem escrever, criem, botem no mundo, assim, o que vocês estão produzindo, o que vocês estão criando, trabalhem, vamos se envolver, vamos conhecer outros autores, vamos trabalhar, enfim, vamos se envolver, mas ao mesmo tempo sem abrir mão dos nossos valores, e quando a nossa fé é questionada, a gente demonstra ela, a gente é uma presença fiel. E aí as pessoas às vezes, sei lá, vão ler o nosso livro e elas vão falar, nossa, tem algo diferente aqui, isso daqui tá apontando para uma história maior, né, e tal. Então é isso que eu diria, assim, e é isso que no Prisma a gente tenta fazer, ajudar o cristão a ser uma presença fiel, não se isolar. Então por isso que a gente fala dos filmes, porque também não é que a gente quer ver Jesus em tudo, né? Tem gente que pensa que no Prisma a gente tá querendo achar Jesus em tudo, não, né? No Batman Jesus, sei lá, né? Aí ó, Twitter, não é isso? O pessoal do Twitter Mas o lance é o seguinte, a cultura também nos fala, ela aponta o clamor das pessoas. Então com as músicas, com os filmes, a gente vê o que a cultura tá clamando. E a gente vê as dores do mundo. Só que a cultura tá vendo o clamor da cultura, o clamor das pessoas, mas propondo outras respostas, né? Então lá, o filme da Barbie. A música da Billie Eilish é um bom exemplo disso. What I was made for. Porque eu fui criada. Né? Esse é um clamor do ser humano. É uma angústia do ser humano que é apresentada lá no filme. Porque eu fui criado. É angústia. E aí, essa é a história lá, o plot do filme. Mas aí, no fim, qual que é a resposta que o filme dá? Você foi criada para ser você mesmo, para ser quem você quiser, né? Então, como que o cristão combate esse tipo de formação cultural, né? Ele produz boa cultura.
Ah, ele não fala pra não ver o... Não é isso, não? Não vê o filme, cancela... Então, às vezes a gente... Tira do cinema. Às vezes a gente quer... boicota, né? Boicota. Só que não dá... Às vezes boicotar, beleza. Você cumpre lá um objetivo inicial de, tipo... As pessoas não vão ver, às vezes, aquele material. Mas no longo prazo, é muito mais reativo do que propositivo. E não se sustenta, não dá pra boicotar tudo, né? E, poxa, você ficou com vontade de ver um filme lá, entendeu? Que às vezes foi boicotado e... Enfim, vai boicotar o Barbie. Foi um dos filmes mais vistos do ano passado, tipo assim, né? Como você luta esse sistema? Esse talvez não seja a forma, é bem provável. Então, como que a gente faz isso? O Andy Crouch vai falar que ele vai falar assim, ó, a gente tem que parar de só criticar e boicotar a cultura. A gente tem que propor uma cultura alternativa, né? A gente cultivar essa criatividade de fazer cultura. Então, se tá faltando coisa boa no mundo, bora fazer coisa boa. Bora produzir. Então, um bom exemplo disso que todo mundo ama, Nárnia, né? Tipo, ou Senhor dos Anéis. E quem consome Nárnia e Senhor dos Anéis? É gente que não é cristã e tal, mas aquilo, como o próprio Tolkien fala, os contos de fadas, as histórias estão apontando para a grande história. E você vê aquilo, isso trabalha no seu imaginário e aponta pra grande história e te faz desejar um outro tipo de história, um outro tipo de final feliz. Você fala, poxa, esse Aslan aí, eu acho que ele, sei lá, ele é diferente, né? Enfim. Então é isso, mais ou menos. Não... Falou tudo, amigo. Então, e aí você falou que muitos artistas começaram a seguir o efeito Prisma também, né? Talvez isso seja uma aplicação mais específica em relação a isso que você falou agora da relação com a cultura. Você encorajou também. Mas a gente tá cheio... Isso aqui é uma feira de artistas, né? Basicamente. De pessoas que são artistas principalmente através da escrita. Como que o artista, ele pensa nesse lugar onde ele tá produzindo algo, em um mundo onde muitas vezes as pessoas não querem o que ele tem a oferecer, os valores que ele tem a oferecer. Às vezes é uma coisa meio desleal, né? Porque o trabalho dele é mais difícil, né? Porque ele precisa ter esse trabalho de fazer algo bom, algo belo, algo bonito, levar todos esses valores e algo missionário mesmo, né? Igual você falou, Crônicas de Nárnia e etc. O que vocês fazem, assim, para que os artistas lá, como que vocês encorajam os artistas a produzirem mais? E uma coisa legal, quero dizer também, do Prisma, é que às vezes, pra galera, né, que fala assim, eles querem ver Jesus em tudo, etc. Eu percebo que é uma zoeira meio que, tipo assim, sei lá, às vezes é uma coisa que pra galera é meio óbvio, entendeu? Pra eles é meio óbvio. Sei lá, uma galera velha de teologia já e etc. Mas tem muita gente que tá sendo treinada na forma de ver o mundo agora, né? Tem muito artista que ele tá vendo a arte de outro jeito e agora ele fala assim, então eu posso produzir esse tipo de arte também, né? E tá sendo apresentado um novo mundo para ele, né? O que vocês pensam disso aí? Eu penso que assim, continue produzindo, continue se enxergando nessa grande história, porque o Senhor te colocou em um lugar que é para você estar ali. Né, o Senhor colocou a gente para fazer o efeito Prisma, para promover todos esses diálogos, esses pensamentos, né, levar as pessoas a essas reflexões, mas o Prisma não está onde você está. Então, acho que é o nosso encorajamento, aquilo que a gente sempre fala, assim, a gente quer ser esse suporte para a igreja brasileira, para que essas pessoas que têm essa inquietação no coração para a produção cultural, para a produção artística, elas possam enxergar, assim, no Prisma, nesse alcance que a gente conseguiu, um encorajamento do tipo, continue, permaneça firme, sabe? O Senhor te colocou neste lugar para fazer esta coisa e Ele vai te levar, assim, sabe? A esses lugares, aonde Ele... Ao lugar que ele tem para você, sabe? Então, assim, permaneça firme. Eu sei que muitas das vezes, né, o que ele falou é difícil, as dificuldades vêm, às vezes a gente tá lutando, parece que a gente tá lutando contra o sistema, nadando contra a maré, né? Mas eu acho que é o que eu diria, adore, né? Continue a nadar, não pare.
continue firmes no Senhor, assim, porque a obra que Ele confiou a você, Ele vai estar contigo para fazê-la e que você se sinta satisfeito nele, sabe? Mesmo diante das dificuldades e dos problemas que às vezes acontecem ao longo do caminho. Eu acho também, para dizer assim, a gente tem às vezes várias histórias, né? Como você falou, parece que é difícil produzir cultura nesse sentido, mas uma coisa que a gente tem, por certo, existe uma única realidade, que é a realidade de Deus. E o mundo apresenta realidades alternativas, mas que são distrações. Então, assim, o ponto de contato que a gente tem ao criar cultura, produzindo material e coisas, enfim, tudo que a gente faz todo mundo, no fim, tá na realidade de Deus. E todo mundo sofre os efeitos da queda, todo mundo busca ser amado, encontrar respostas, busca ter essa angústia cósmica dentro de si. E todo mundo, a verdadeira sede de todo mundo é uma sede de Deus, porque a realidade única do mundo é Deus, né? E a gente já sabe da história correta, a gente já está inserido nessa realidade verdadeira. E aí, todas as outras propostas, né? Então, por exemplo, essas histórias, siga o seu coração, etc., elas desmoronam no longo prazo. E as pessoas já estão percebendo essas coisas, né? As próprias narrativas desse tempo, já tem gente que tá tipo, isso não tá me satisfazendo mais, isso não tá fazendo sentido. Então, acho que ao você e eu produzirmos cultura hoje, você perceber, assim, uma sugestão que eu dou perceba quais são os clamores do mundo que fazem parte dessa realidade e que você pode tocar a pessoa ali, porque vai ser, às vezes, um ponto de contato. Então, por exemplo, quando você fala do medo, da angústia de pertencer, da angústia de ser amado, você tá tocando em angústias universais do ser humano. E aí você apresentar respostas para isso, você apresentar a narrativa verdadeira dentro disso, né? Então eu acho que um grande ponto de contato que a gente tem com qualquer outra pessoa, por mais longe da fé cristã que ela está, é essa busca, essa angústia cósmica. Então isso na nossa criação, nas nossas histórias, naquilo que a gente cria, isso é um ponto de contato para trazer o reino de Deus e apontar para essa história maior, né? Então assim, eu acho que isso é uma... Paulo em Atenas é isso que ele faz, ele percebe os deuses lá, ele percebe o contexto cultural e ele fala, então, vocês estão adorando um deus aqui, mas o Deus o Deus desconhecido, né, ele é o Deus verdadeiro, e vocês precisam se arrepender e voltar pra ele e tudo mais. Então ele pega uma angústia da cultura, né? E ele cita os poetas da época, os filósofos, para trazer essa contextualização e apresentar o evangelho. E aí ele, digamos assim, ele tira o guarda-chuva da realidade e faz a pessoa ver que aquela vida que ela tem construída em cima dos pressupostos e das narrativas do tempo dela são falsas. Então é meio que isso, assim, a gente mostra pro cara e fala assim, mas então, viver para si mesmo, seguir o seu coração, tá dando certo? Você tá vivendo a vida plena que você tá buscando mesmo? E aí não tá, entendeu? Então, siga a gente com a nossa imaginação, com as nossas histórias, a gente conseguir tirar esse telhado, né? Tirar esse guarda-chuva e ver que a pessoa tá no mundo de Deus e a angústia dela maior é uma fome de Deus, aí, meu amigo, você consegue alcançar, eu acho, muitos lugares e fazer muitas coisas. É isso, galera. Já estamos apontando pro final, mas ainda não acabou. Por quê? Porque a feira não acaba hoje. E o Efeito Prisma tem um stand aqui na feira. Qual que é o número? É o número 2. Número 2. Lucas tá lá servindo, vendendo as coisinhas. Então, se vocês quiserem ir lá depois trocar uma ideia com ele. A Gabi tá aqui o tempo todo, galera. Um momento, a Gabi vai estar tá servindo diferente. Aqui, trabalhando muito. Então, para finalizar, eu gostaria de uma pergunta básica. E se vocês quiserem deixar alguma frase, uma mensagem mesmo para servir de inspiração para essa nova geração. Essa nova geração. Entendeu? Para mim. Enfim, qual a sensação de fazer parte mesmo, tipo, de maneira impactante, para que pessoas possam serem guiadas, conduzidas através do Espírito Santo para ter um conhecimento maior sobre essa mensagem? Como vocês se sentem fazendo parte disso? E, sabe, bastidores mesmo, galera. Como é que vocês... A sensação, sabe, chegar no final de tudo e sentir aquele gostinho, valeu a pena.
Como é que vocês se sentem fazendo parte desse projeto? Eu acho que a gente é igual todo mundo aqui, no sentido, só queremos servir a Deus, servir a igreja e ajudar as pessoas a viverem o reino. E se a gente faz isso na nossa própria força, é uma torre de Babel, né? Mas se a gente faz isso pra glória de Deus e faz isso querendo servir a Deus, se torna uma coisa que vira maior que a gente, porque a gente é vaso de barro, mas a gente carrega algo maior. Então, assim, é muito legal ver o alcance que a gente tem, né, com o projeto, ver pessoas sendo impactadas, mas no fim é sobre Jesus e o nosso desejo é, tipo, a gente não acredita, assim, no que a gente, tipo, no alcance ou nas coisas, porque a gente vê que é Deus fazendo e até assim, vamos continuar seguindo Jesus e tentando entender o momento. Às vezes o Senhor nos guia para outras coisas, mas esse é o nosso desejo, assim. Eu roubei seu microfone. Mas eu acho que é isso, assim, a sensação é de constrangimento mesmo, mas da gente enxergar a nossa pequenez diante de um Deus que confiou algo a nós e da gente ser esse servo bom e fiel, né? E caminhar até onde o Senhor nos levar, né? E seguir os passos dele e tá sempre, assim, alinhado para tentar ter a sensibilidade, assim, para onde nós devemos seguir, né? Para ter o nosso coração sempre bem alinhado. Então, a gente se sente muito, muito feliz, muito privilegiado, mas com essa sensação de, tipo assim, somos simplesmente um instrumento de Deus e que a gente possa diminuir cada vez mais para que Ele cresça, assim, por meio das obras que nós produzimos. Legal demais. Pra galera achar vocês na internet, né? Aqui na feira já falou, que é ali no stand, mas na internet. E as coisas que vocês têm também pra galera aproveitar, né? Tem um livro aí que você falou, conferência e por aí vai. Fiquem à vontade. O nosso Instagram é @EfeitoPrisma. A gente também tem o nosso canal no YouTube. A gente tá com a nossa lojinha aqui com umas camisas muito legais, com referências de Nárnia. Tem o nosso livro, o Lucas tá lá para poder fazer uma dedicatória muito especial para cada um de nós. E esse ano a gente tá com a nossa conferência em setembro, dia 12, 13, 14. Dia 12 é uma pré-conferência. Dia 13 e 14 é a nossa conferência acontecendo. Ela vai acontecer lá em Belo Horizonte. Nós vamos trabalhar o tema unidade. Então, assim, entrem lá no nosso Instagram, tem todas as informações da conferência, como adquirir, os valores, tudo certinho. E vocês serão muito bem-vindos. Vai ser muito feliz a gente poder tê-los, né? Ter vocês lá com a gente. Então é isso, pessoal. Mineiro, sabe receber bem, né, gente? Receber então, um cafezinho, pão de queijo. Cafezinho, pão de queijo, fiquem à vontade. Isso, gente. É isso. Gente, valeu demais. Muito obrigado, pessoal, por essa conversa. Muito obrigada, foi muito gente. legal. Salve de palmas pra eles.